Então, agora oficialmente, início a aula, né? Um bom dia para todo mundo. Júlis, para a gente iniciar esse bate-papo da aula de hoje, eu queria que você contasse aí para o pessoal, inicialmente, um pouco do seu histórico acadêmico, sua vida acadêmica, né? O que é que você já fez até o presente momento. Fique à vontade aí para conversar com o pessoal, pode compartilhar sua tela, compartilhar slides aí nesse momento, tá? Esse diálogo aí entre vocês e eles. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida aí relacionada com essa apresentação inicial do Júlio, vocês podem ir deixando perguntas aí no chat. Quando eu acabar de apresentar essa primeira parte, desse primeiro momento da conversa, eu passo para ele as dúvidas, tá bom? Está com você a palavra, então, Júlio. Tranquilo, professor. Vou compartilhar minha tela. Eu preparei alguns slides. Pronto, já consegue me ver? Estou vendo tudo, sim, estou tranquilo. Tranquilo. Primeiramente, bom dia, pessoal. Quero agradecer ao professor pela oportunidade. E, bom, o que eu planejei para fazer hoje é basicamente uma conversa. Eu não vou apresentar aspectos técnicos, eu quero apresentar a minha trajetória acadêmica desde a graduação, minhas perspectivas, né? O que eu pensava, o que mudou e de que forma tudo isso impactou na minha vida, como eu era e como eu sou atualmente. Eu acho que um ponto de vista sincero nesse quesito é importante. Eu tive alguns ao longo da graduação e é isso que eu quero passar para vocês. Bom, me apresentando, meu nome é Júlio Mitora dos Santos Júnior, tenho 25 anos, sou maranhense. Me formei em Engenharia Química pela Federal do Maranhão, não faz muito tempo, concluí o curso em 2020, e eu concluí o curso em 4 anos e meio. Tudo isso porque eu sabia já o que eu queria, sabia que eu queria fazer mestrado, então eu tentei correr um pouco contra o tempo para tentar cumprir os prazos, né? E assim, eu vivia somente para isso, tá? No tempo da minha graduação, eu tive o privilégio de poder me dedicar somente à minha formação, então eu consegui concluir o curso em 4 anos e meio. Após a graduação, eu fui aprovado no mestrado em Engenharia Química, no programa de pós-graduação em Engenharia Química da Unicamp. Concluí o mesmo dentro do prazo de 2 anos, e eu fiz parte do laboratório de simulação e otimização de processos químicos. Mesmo grupo de pesquisa que o professor Antônio fez parte, atualmente faz parte, e a gente ainda hoje trabalha junto. Após o mestrado, porque na graduação eu não tive a experiência do estágio na indústria, então eu queria algo que me aproximasse da indústria e das pessoas que tiveram esse convívio. Então eu optei por iniciar a especialização em processos químicos aqui na Unicamp, e atualmente, em 2020, iniciei o doutorado em engenharia química. Agora troquei de segmento de pesquisa e faço parte do laboratório de transferência de calor e massa. E além disso, eu busquei estudar algo além do que eu já havia estudado, algo que pudesse acrescentar mais ao meu currículo. Então eu pensei em estudar ciências de dados, porque eu vejo que hoje é um segmento muito cobiçado e eu acho importante o profissional da engenharia saber aplicar a ciência de dados ao seu segmento de engenharia. Bom, esse aqui é a minha apresentação geral, agora eu quero apresentar para vocês o meu passo a passo e falar primeiramente da graduação, que é o momento que vocês estão vivendo também. Bom, eu não quero que vocês tomem como referência é, o que eu vou falar sobre como eu era e quais eram os meus objetivos. Até porque depois eu vou desconstruir um pouco disso que eu pensava. Bom, quando eu iniciei a graduação, os meus objetivos eram muito claros. Eu queria me formar sem atrasos, participar de atividades acadêmicas, ter experiências científicas e conseguir publicar, e formar com um bom índice, que é o CR. É sério, pessoal, eu era muito preocupado com o meu CR ao longo da graduação. De certa forma, foi importante. Mas eu acho que eu me preocupava demais com tudo isso. Bom, ao longo da graduação, eu participei durante 2 anos do centro acadêmico, é, participei durante um ano da Escola Piloto de Engenharia Química. Durante 2 anos, fui monitor, né, da COEC de várias disciplinas, como termodinâmica, métodos numéricos e cinética de reatores. Durante 2 anos, fui pesquisador voluntário sem bolsa, e durante um ano, eu fui pesquisador bolsista. Recebi bolsa do CNPq e trabalhei junto com o professor Antônio Carlos.
Ao longo da graduação também, eu publiquei 4 capítulos de livros, 2 artigos, apresentei 8 trabalhos em congressos e conheci 4 estados viajando para congressos, com financiamento da Bolsa, né, do CNPq, e também com as minhas economias. Bom, então, assim, tudo isso valeu muito a pena, mas eu mudei um pouco de perspectiva com o tempo. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês algumas experiências que eu tive nos congressos. A primeira é no Enem, que eu fui para Belém. A segunda é o CBTermo, que é o maior congresso nacional de termodinâmica, que foi no Rio. E aqui no terceiro tem o Biocon de São Luís. Tem outros congressos também, mas essas são as fotos que mais me valorizam, porque no tempo, pessoal, eu era muito magrinho. Eu vivia estudando e dormindo pouco e comendo mal, então eu era muito magrinho. Essas são as fotos que mais me valorizam, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Foram nessas revistas que eu consegui publicar capítulos de livro. Publiquei 2 com o professor Antônio Carlos e os demais eu publiquei em outras atividades voltadas para a engenharia de alimentos. Esses foram os artigos que eu consegui publicar, publiquei todos com os meus amigos, todos no segmento de engenharia de alimentos. Bom, de fato, tudo isso valeu muito a pena, mas eu mudei um pouco de perspectiva com respeito ao que eu era e como eu pensava. Porque assim, acabava, pessoal, que toda essa carga que eu colocava sobre os meus ombros, de que eu precisava fazer tudo muito bem feito e precisava fazer muitas coisas para alcançar o mestrado, sabe? Porque tudo isso que eu fiz foi para conseguir passar no processo seletivo de mestrado, sabe? Então, assim, eu tentava correr contra o tempo, eu ia contra os meus próprios limites, dormia muito tarde, estudava excessivamente e não cuidava de mim, não me preocupava com a minha própria saúde. Bom, de tudo que eu fiz, eu me arrependo somente disso, sabe? De não ter cuidado de mim. Então, o que eu penso hoje em dia? Bom, que eu gastei muita energia para chegar onde eu cheguei. Talvez não teria sido necessário eu fazer tantas coisas para estar onde eu estou hoje, sabe? Eu aproveitei pouco a graduação. E é um momento muito importante da vida da gente, porque vocês só vão viver isso uma vez. E eu digo com toda certeza que eu conseguiria ter feito muitas coisas, conseguiria ter aproveitado o acadêmico tão perto quanto eu aproveitei, sem ter gastado tanta energia, sabe? Eu poderia ter vivido mais momentos, poderia ter aproveitado mais com meus amigos, poderia ter aproveitado mais a minha família, mas eu colocava tanto peso sobre os meus ombros que eu não me dava conta. E esse momento passou e agora eu não posso mais voltar atrás. Bom, e eu deixei de aproveitar muitos momentos em que hoje eu sinto falta. Mas assim, tudo tem todo o esforço que a gente faz tem um retorno. Bom, o que eu gostaria de deixar como conselho para vocês que estão na graduação é que vocês passem a investir em vocês mesmos e tentem aprender aspectos que vão além do técnico, sabe? Porque, assim, na sala de aula, a gente aprende muitas coisas que vão ser extremamente úteis para a nossa formação. Todas as nossas disciplinas técnicas, as disciplinas do ciclo básico, isso é muito importante. Mas vocês precisam ser pessoas que saibam lidar com outras pessoas. Vocês precisam ser pessoas comunicativas, vocês precisam saber conversar e resolver problemas junto de outras pessoas. Porque, no final das contas, vocês vão perceber que em qualquer segmento que vocês forem tomar, seja acadêmico ou indústria, e eu falo por experiência do acadêmico, é muito importante vocês saberem conversar, importante vocês saberem ouvir, importante vocês saberem conviver com outras pessoas. E, principalmente, é que vocês não cheguem tão cansados no nível seguinte, porque vocês têm tempo. Bom, teoricamente é muito bonito ver tudo isso que eu fiz. Pô, foi muito legal, cara. Consegui concluir a graduação com bastante coisa no currículo, mas acontece que eu cheguei no mestrado, pessoal, já muito cansado. Porque eu terminei a graduação, eu já emendei o mestrado, e olha o tanto de coisa que eu fiz na graduação. É de se esperar que de fato eu chegasse cansado no mestrado. E talvez não fosse tão necessário eu me gastar tanto. E eu digo por experiência própria, pelas pessoas que eu conheci aqui, porque aqui no mestrado eu conheci pessoas que não tinham metade do currículo que eu tinha, sabe? Mas que tiveram tantas experiências quanto eu tive. Conseguiram bolsa e estão tendo boas oportunidades. Então, assim, se vocês pretendem fazer um mestrado, se vocês pretendem seguir algo acadêmico, tenham em mente de que vocês precisam ter um currículo que vai além do básico, sabe? Vocês precisam ter alguma experiência científica, vocês precisam ter apresentado algum trabalho, ou escrito algum trabalho, ou participado de alguma iniciação científica. Bom, o nosso curso,
no atual momento, está bem melhor do que quando eu iniciei. Recentemente eu tenho visto o professor Jaiver publicando, né, sobre os professores, quais são as linhas de pesquisa, quais são as oportunidades. Mesmo o professor Antônio, eu já vi ele publicando isso, né? Bom, e isso é muito bom, pessoal. Vocês têm inúmeras oportunidades e, assim, com toda certeza, eu digo para vocês que com bolsa ou sem bolsa, vai fazer muito sentido na vida de vocês, independente do que vocês queiram fazer no daqui para frente. Mas se vocês querem seguir o acadêmico e fazer um mestrado após a graduação, eu vejo que vale muito a pena vocês investirem nisso. E como eu falei anteriormente, eu participei de várias outras atividades acadêmicas, como centro acadêmico, escola piloto, e tudo isso, pessoal, vale muito a pena. Vocês vão perceber que essas atividades, elas nos forçam a conviver e trabalhar com outras pessoas, o que é importante. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, de fato, façam esse tipo de coisa. Tentem fazer coisas que vão além da sala de aula e se esforcem dentro da sala de aula, porque é extremamente importante, pessoal. Mais tarde eu vou falar sobre as coisas que eu trabalho hoje em dia e o quanto a minha formação de graduação impactou, né? E de que forma eu vejo a minha graduação presente nos meus resultados atuais. Bom, de fato foi cansativo, eu fiz coisas demais e já falei demais, mas assim, de fato a gente recebe depois os refrescos, né? Refrescos, desculpa, pessoal. Aqui foi o meu TCC, eu apresentei no dia 16/12 de 2019. Eu fiz sob a orientação do professor Antônio Carlos. E, assim, nesse momento, pessoal, quando eu fiz esse trabalho, eu tinha a sensação de que eu estava fazendo uma coisa que era difícil, mas depois eu fiquei pensando, pô, tô resolvendo um problema que é difícil, cara. Mas de que forma isso vai impactar, tipo, nas coisas que eu vou fazer depois? Ou eu só fiz porque eu achava difícil e gostava de resolver problemas difíceis? Bom, lá no final eu vou mostrar o quanto esse trabalho foi importante na minha vida e uma oportunidade que eu tive. Bom, encerrei a graduação e, para minha surpresa, eu fui aprovado em primeiro lugar no processo seletivo de pós-graduação em Engenharia Química na Unicamp. E assim, pessoal, fiquei muito feliz porque, assim, eu pelo menos tinha a perspectiva de que por eu estar no Maranhão e estudar numa universidade no Maranhão, eu estava muito atrás das pessoas, estava muito atrás, por exemplo, do pessoal da USP e de outras universidades do Brasil. E passar em primeiro lugar, cara, me deu uma sensação muito boa de que tudo que eu tinha feito valeu muito a pena, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito feliz por isso. E então parti para morar em São Paulo, né, em Campinas, exatamente. E foi uma vida nova, pessoal. Essa experiência é muito boa de você ir morar num lugar onde é longe de casa, onde você vai viver sozinho, vai poder resolver seus próprios problemas, vai poder se dedicar à sua formação. E assim, uma coisa que eu achei muito legal é que, por exemplo, no mestrado, eu passei a trabalhar com termodinâmica, né, no laboratório de simulação e otimização de processos químicos. Então eu passei a estudar coisas que eu gostava, sabe? Porque assim, ao longo da graduação, querendo ou não, a gente vai ver muitas outras coisas. Por exemplo, eu nunca fui muito fã de bioprocessos, entende? Então, às vezes, quando eu precisava ver alguma coisa relacionada à bioquímica e tudo mais, eu já ficava um pouco mais incomodado. Eu estudava, enfim, porque de fato era necessário. Era essa a minha perspectiva no momento. Então, quando eu vim fazer o mestrado, eu estava estudando só coisas que eu gostava. Então, assim, foi bem mais simples, apesar de ser difícil, mas eu estava fazendo coisas que eu gostava e, pô, para mim aquilo ali era suficiente. Então, nesse momento, eu tive essa mudança, deixei o Maranhão, vim morar em Campinas, que é onde eu estou atualmente, para cursar o mestrado, tá? Bom, e agora, quais eram os meus objetivos quando eu iniciei o mestrado? Eu queria escrever um bom trabalho de dissertação, publicar em revistas internacionais e construir um currículo para estudar fora do país. Bom, e de fato eu consegui. Eu consegui um artigo publicado e apresentado em congresso internacional, que eu fiz junto do professor Antônio Carlos, e eu tive a minha primeira experiência apresentando um trabalho em inglês, porque apesar de ter sido à distância por conta da pandemia, o trabalho foi apresentado em inglês, eu tive que preparar uma apresentação em inglês e responder o pessoal, né, em inglês também. Então, assim, isso foi sensacional. Essa experiência para mim contou demais. E o meu nível de inglês hoje é bom porque eu fui forçado a apresentar, assim, apresentar esse trabalho, porque assim, o trabalho era para ter sido foi apresentado em junho de 2021.
E eu sabia disso desde dezembro do ano seguinte. Então eu passei, pessoal, esse tempo todo estudando a minha apresentação, estudando pronúncia, escutando o áudio meu falando inglês para aperfeiçoar o meu inglês e de fato deu certo. Na hora eu consegui responder as perguntas, e, enfim, foi muito bom. Então, assim, um outro ponto positivo do segmento acadêmico é que ele te força a aprender inglês. Você vai precisar em algum momento e você vai se forçar a aprender inglês, se você já não tem um bom nível de inglês. E outra dica que eu queria ter dado anteriormente, lá nas minhas experiências de graduação, é que vocês estudem mais inglês, porque eu deveria ter estudado mais inglês e hoje eu me arrependo de não ter feito isso, tá? Esse aqui é o trabalho que a gente apresentou no International Conference of Chemical Engineering and Process, e o nosso trabalho tratava da gasificação do glicerol em água supercrítica. Eu não vou entrar no detalhe técnico, mas foi isso. E deu certo, pessoal. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu consegui cumprir os meus objetivos do mestrado, concluí em 2 anos, consegui um trabalho internacional e, enfim, deu tudo certo. Bom, e agora, o que eu penso atualmente sobre o mestrado? Bom, quando eu fazia graduação, eu pensava no seguinte, que o mestrado, ele te preparava para o doutorado, que seriam coisas totalmente relacionadas, sabe? Que, por exemplo, se tu terminou a graduação e fez o mestrado, tu tem que fazer o doutorado, sabe? Porque, assim, se tu não fizer o doutorado, não vai ter o teu mestrado não vai ter tanta relevância, não vai ter peso. Mas, assim, de fato, a minha perspectiva mudou sobre isso, pessoal. Porque, assim, o mestrado é muito importante, porque ele te acrescenta o conhecimento técnico, e hoje em dia as empresas elas estão buscando muito isso, o conhecimento específico e pessoas que tenham formações adicionais. E o mestrado é, assim, é uma aposta muito certa. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar se capacitando para qualquer outra oportunidade. Então, nesse momento, tu tem que ter certeza do que tu quer, porque tu precisa te dedicar. E eu digo por experiência própria que eu só consigo me dedicar ao que eu realmente quero, ao que eu tenho certeza de que para mim vai ser importante. E assim, era um sonho para mim fazer mestrado. Então por isso eu vim aqui e consegui fazer as coisas do jeito que fiz e cumprir os meus objetivos pessoais, sabe? Então vocês de fato têm que querer fazer. Caso contrário, vocês vão fazer por fazer ou vão fazer de qualquer jeito, sabe? O que não vai ser agradável, vai ser um processo demorado, doloroso e vocês não vão sentir prazer. Bom, e assim, pessoal, eu romantizava muito todo esse segmento acadêmico, sabe? Que, pô, seria uma maravilha, que eu ia fazer as coisas que eu gostava e que ia ser extremamente feliz, e que tudo ia ser muito complicado, e que eu gostava de resolver coisas complicadas, então vai dar tudo certo. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que as coisas não eram tão complicadas, sabe? É mais simples do que a gente pensa que é. Porém, é menos romântico do que eu esperava que fosse. Assim, eu tive momentos ruins, tive momentos de incerteza, mas o que é normal, acho que vocês vão ter isso ao longo da graduação também, porque eu tive muito. E é isso, pessoal, a gente tem que ter a certeza de que é algo que de fato vai exigir, né, um certo esforço pessoal, mas é super possível, vocês vão conseguir. Se vocês quiserem de fato, se vocês quiserem de fato uma especialização adicional, um algo a mais, sabe? O mestrado é uma ótima oportunidade. Vocês não vão estar perdendo tempo, vão estar se dedicando a algo que vai acrescentar a formação de vocês e que vai abrir portas para vocês no futuro. Bom, e outra coisa, você vai conseguir fazer amigos no mestrado. As pessoas me diziam que não. Você vai poder ter uma vida boa que vai além do acadêmico. Você não vai viver dentro de um laboratório ou você não vai viver se dedicando somente às suas atividades acadêmicas. Eu consegui viver muito bem, pessoal. E eu acho que é muito possível, independente do que você faça, independente do seu orientador também. Mas isso é conversa para outro capítulo. Bom, e se tu deseja de todo o coração, ao final do ciclo tu vai se sentir muito bem realizado, assim como eu me senti. Eu concluí o mestrado e, pô, eu tô com meu diploma bem aqui do lado, pessoal, que eu peguei carimbado ontem lá na Unicamp. Cara, eu sou muito feliz por isso, porque eu consegui alcançar um objetivo meu, pessoal, sabe? Era um sonho de criança e, pô, hoje eu sou mestre, eu sou muito feliz por isso. Talvez as outras pessoas possam não reconhecer, mas o fato de ser importante para mim, eu reconheço e fico feliz. Isso é suficiente para mim. Bom, agora, após concluir o mestrado, eu sentia que faltava uma experiência a mais, sabe? Algo que fosse além do acadêmico, porque, como eu falei para vocês, eu não estagiei na indústria. Então, por isso, eu busquei fazer a especialização em processos químicos aqui na Unicamp, né?
e busquei também fazer especialização em ciências de dados. Por que a especialização em processos químicos? Porque eu passei a conviver com pessoas que possuíam ampla bagagem de indústria. A gente conseguia resolver problemas típicos de indústria e eu queria ter um currículo com itens mais relevantes para a indústria. Porque nesse momento aqui eu já estava um pouco em dúvida sobre o que eu queria, se eu de fato ia fazer o mestrado, o doutorado, ou se eu ia seguir para o acadêmico. Mas assim, então eu pensei, não, vou fazer isso aqui, que de qualquer forma é algo que eu gosto muito, quero muito e vai me acrescentar algo muito positivo. E busquei fazer também a especialização em ciência de dados, pessoal, porque assim, é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia. A quantidade de emprego que tem para cientistas de dados é absurda e está crescendo com o passar do tempo. E assim, o que é extremamente necessário é que existam pessoas que consigam aplicar a ciência de dados à sua linha de formação. Por exemplo, eu sou engenheiro químico e consigo aplicar os conhecimentos de ciências de dados dentro de engenharia química e processos químicos. Bom, isso é muito interessante para vários segmentos de indústria. Então, assim, buscando experiências que fossem além do acadêmico, eu busquei fazer essas coisas aqui. Busquei a especialização em processos químicos e a especialização em ciência de dados. Agora, já tratando do doutorado, após concluir o mestrado, eu me inscrevi no processo seletivo e fui aprovado no programa de pós-graduação de engenharia química a nível de doutorado. Atualmente eu trabalho com ciclos termodinâmicos, né? Eu tento aplicar os ciclos termodinâmicos em plantas químicas com o objetivo de otimizar, né, reutilizar os desperdícios térmicos das plantas químicas para gerar energia para outros fins. Então, o meu tema, né, é a aplicação de modelagem híbrida de machine learning termodinâmica na verificação energética e exegética de processos de regasificação do gás natural com ciclos combinados de potência. Bom, pessoal, eu comecei agora, eu ainda não tenho muito a falar sobre, mas assim, se você fez o mestrado, você está super pronto para fazer o doutorado, sabe? Inicialmente você vai precisar cumprir as atividades obrigatórias, mas depois você vai passar a se dedicar só ao seu trabalho, que eu acho bem mais simples. Bom, sobre o doutorado eu não tenho muito a falar, mas assim, é uma experiência muito boa também, que eu tenho certeza que ao final do ciclo eu vou estar muito feliz e vou conseguir, e que isso vai me abrir portas, assim como o mestrado me abriu portas. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre resultados e oportunidades, tá? Eu fiz tudo isso e o que isso me proporcionou e de que forma tudo isso impactou na minha vida hoje em dia. Isso aqui eu escutei na aula de Química Orgânica do professor. Bom, eu não vou lembrar o nome do professor, mas ele é muito gente boa. E ele falava o seguinte, que o acaso favorece a mente preparada. Porque assim, pessoal, vocês precisam de estar prontos para quando as oportunidades aparecerem, quando surgirem as oportunidades na vida de vocês. Porque não vai ser possível. Porque, por exemplo, pode ter 20 vagas abertas, mas se vocês não tiverem capacitação e não cumprirem os pré-requisitos das vagas, vocês não vão ser selecionados. Então, assim, vocês nunca vão estar perdendo tempo se dedicando à formação de vocês, sabe? Seja na graduação, mestrado, especialização e doutorado. Enfim. Bom, eu fui selecionado no processo seletivo de doutorado com bolsa, né? Por conta do meu desempenho no mestrado e o meu currículo de graduação. Eu fui aprovado no processo seletivo de doutorado da Universidade de Aveiro, né? Que fica em Portugal. Então, pô, puta oportunidade, né, pessoal? Acho que isso agradaria qualquer pessoa estudar na Europa, sabe? Recebendo em euro, pô, cara, que sensacional. E tudo isso eu consegui graças ao meu desempenho na graduação e mestrado, tá? Eu fui selecionado por duas empresas para atuar como engenheiro de processos por conta da minha formação, porque no meu mestrado eu trabalhei muito com simulação de processos, né? Então eles acharam isso muito, muito atraente e resolveram me chamar para trabalhar. E eu recebi uma proposta de trabalhar perto da minha família, recebi uma proposta de emprego em São Luís, e eu também tive a oportunidade de apresentar um trabalho na Itália. Então, assim, pessoal, isso tudo para mim vale muito a pena, sabe? Isso mostra para mim que valeu de fato a pena eu ter me dedicado e que o mestrado, ele não fecha as tuas portas. Na verdade, ele abre portas. O segmento acadêmico, ele está muito correlacionado com a indústria. A gente é essencial para a indústria, sabe? A gente presta resultados que são importantes para o desenvolvimento dos processos. O nosso conhecimento é essencial para o bom desenvolvimento dos processos.
Então, por exemplo, nesse, nesse processo seletivo de doutorado da Universidade de Aveiro, era um segmento experimental. Até então eu trabalhava só com simulação, mas eles queriam alguém que tivesse conhecimento de termodinâmica e equilíbrio líquido-líquido para trabalhar com eles lá no laboratório, né, de separação de fases para tratar do licor negro. Então, assim, quando eu falei para o professor que durante a graduação eu tinha feito um trabalho onde eu trabalhei com equilíbrio líquido-líquido e que eu tinha bom conhecimento de termodinâmica de equilíbrio de fases, ele ficou muito feliz por isso e por isso eu fui selecionado. No dia do resultado, ele me falou: Júlio, eu te selecionei por isso, porque você fez isso na graduação, e eu acho que isso vai ser, eu acho que isso é um conhecimento muito necessário para essa vaga, e por isso você foi selecionado. Então, assim, pessoal, aquilo que lá no começo eu achava que não fazia muito sentido, aquilo que eu fiz, né, no meu TCC, me abriu uma porta, sabe? E assim, o mestrado me abriu todas essas outras portas. Então é tudo muito possível, pessoal. Tudo tem um retorno, sabe? Nada é tempo perdido. Opa, acho que a Alexa está falando aqui. Tá. Minhas perspectivas é de que, atualmente, pessoal, eu vejo que a demanda por mão de obra com maior qualificação e conhecimentos específicos parece ser maior do que eu imaginava, sabe? Eu achava que, de fato, quando tu te formava, quando tu te especializava academicamente, eu achava que as indústrias passavam a ver a gente com outros olhos, sabe? Mas, de fato, hoje em dia está sendo muito necessário pessoas com esse nível de qualificação. O final do mestrado, eu vejo que é possível conciliar o acadêmico com o segmento de indústria, porque atualmente eu faço doutorado e também trabalho, tá? O segmento acadêmico é de fato muito importante para as atividades industriais. Bom, pessoal, e é basicamente isso que eu tinha preparado para vocês. Foi de fato um bate-papo e uma apresentação das minhas experiências. E agora eu fico disponível para qualquer esclarecimento, dúvidas ou curiosidades. Agradeço a todos e ao professor também. Espero ter colaborado. Ô, Júlio, muitíssimo obrigado, mano. Colaborou demais. A ideia desse encontro, né? Eu estou propondo aí fazer um com um ex-aluno do curso que seguiu esse caminho acadêmico, que foi você aí, que vai representar esses tantos outros, né, que seguiram o caminho acadêmico, e um segundo encontro com alguém que foi lá para a área industrial, né, para trazer essa experiência da vivência industrial aí para o pessoal. A proposta é realmente essa. Agradeço demais você ter disponibilizado aí seu tempo para participar aqui hoje. Enquanto o pessoal se organiza aí nas dúvidas, eu tenho algumas perguntas que eu queria te fazer ainda, Júlio, para complementar aí algumas coisas que você falou. A primeira delas é o que mais te atraiu lá no comecinho da sua vida acadêmica, quando você foi fazer a escolha da sua graduação, por que você escolheu engenharia química nesse momento? Perfeito, professor. Bom, engenharia química de fato não era a minha primeira opção. Quando eu concluí o ensino médio, né, eu acho que, como a maioria, a gente sai com aquela perspectiva de que a gente precisa fazer algo que a gente gosta. Então, por exemplo, eu gostava muito de matemática e física, então, vou fazer engenharia mecânica. Beleza. Então, eu prestei o seletivo para o EMA e acontece de que eu não consegui passar. Então, eu continuei insistindo, né? Passei um ano todo estudando para fazer esse seletivo. Mas acontece que minha nota no Enem foi suficiente para eu passar para engenharia química, sabe? E eu não conhecia o curso, e nenhuma conversa com uma pessoa, a pessoa foi me falar um pouco sobre a atuação da engenharia química, a atuação da engenharia química em processos químicos, né? E assim, era basicamente isso que eu queria quando eu busquei fazer engenharia mecânica, sabe? Então, assim, eu imaginava que engenharia química tratava muito de química, trabalhava diretamente com química, que eu teria que conhecer muita química. Mas quando eu quebrei essa perspectiva e eu entendi que o engenheiro químico, ele é essencial para o desenvolvimento de processos químicos e que a gente entende que a gente trabalha muito com termodinâmica, com conversão de matéria-prima, com transformação, com produtos, com qualidade, então, foi isso que me atraiu, sabe, professor? Porque eu me encontro muito nesse meio que busca resolver problemas e que gosta de propor soluções. Eu acho que esse é o nosso papel fundamental dentro dos ciclos de engenharia, né?
Nós somos importantes para a indústria química, porque nós precisamos apresentar resultados que otimizem os processos químicos, os processos de conversão de matéria-prima em produtos. E assim, eu me vejo muito incluído nesse meio porque eu de fato gosto de propor e resolver problemas. A escolha até tem umas semelhanças com a minha, né? Lembrando aqui da minha época, né? Quando eu fui fazer graduação, acabou que eu não graduei em engenharia química, né? Mas era a minha primeira escolha, eu queria fazer engenharia química na época na Universidade Federal da Bahia, era a única que tinha lá próxima da minha casa, só que na minha época não existia SISU, né? Na minha época a gente pagava a inscrição por universidade e fazia o vestibular para aquela universidade. Então, eu fiz o vestibular da UFBA. Eu lembro que eu fiz, desde a oitava série, eu já fazia vestibular, era uma prática comum do colégio que eu estudava lá. Aí, na oitava série, eu passei no vestibular. No primeiro ano do ensino médio, eu passei no vestibular. No segundo ano do ensino médio, eu passei no vestibular. Isso aí era curso variado, tá? Era matemática, física, o que a universidade, o colégio, né, pagava na época para fazer. E aí, obviamente, quando chegou na hora da verdade no terceiro ano, eu fui lá e perdi no vestibular. Eu fiz vestibular para engenharia química e perdi. E aí eu acabei por ir fazer engenharia de alimentos, que foi uma outra, era em outra universidade, né? Era em Feira de Santana, não era em Salvador, que é onde eu morava. E acabou que eu tive que me deslocar para a feira e lá não tinha engenharia química. O que mais se assemelhava era engenharia de alimentos. Eu falei, vou fazer engenharia de alimentos aqui, enquanto eu tento passar em engenharia química. E aí, quando eu entrei, eu vi que engenharia de alimentos e engenharia química compartilhavam muita coisa. Eu optei por fazer logo engenharia de alimentos de uma vez e acabar a graduação por lá, porque na época também não tinha essas duas entradas que tem hoje, né? Com o SISU, a gente tinha que esperar um ano para fazer o vestibular de novo. E aí eu não queria perder esse um ano que eu já tinha cursado lá na engenharia de alimentos e eu optei por fazer o curso, né? Então temos algumas semelhanças aí, meio que entrar sem muito saber no Júlio. Mais uma pergunta para você, Júlio. Você sente que a sua formação aqui da UFMA te preparou da forma que você esperava para atuar aí nesse seu desenvolvimento ao longo de sua carreira acadêmica? Professor, uma surpresa que eu tive quando eu fiz mestrado, e eu lembro de ter comentado isso, foi que, assim, eu vim para a Unicamp com mais dois amigos para fazer mestrado em engenharia química. E, assim, a gente sempre se sente inferior, né, às pessoas que estudam no sul, sudeste, enfim. E, para minha surpresa, eu e os meus amigos, nós apresentávamos os melhores desempenhos, sabe, professor, nas disciplinas. Nas disciplinas de cinética, termodinâmica e reatores. Sabe, a gente foi muito bem, porque tudo o que era discutido aqui, a gente já tinha tratado de alguma forma na UFMA, sabe, professor? Então eu senti de fato que a gente saiu muito preparado, e para o que eu faço hoje em dia, no que eu trabalho hoje em dia, eu vejo muito do que eu aprendi na UFMA, sabe? Principalmente em termodinâmica e reatores, que é o que eu trabalho diretamente hoje em dia. Então, assim, de fato, a engenharia química da UFMA me preparou para o meu segmento, para tudo o que eu tenho feito além dos muros da universidade. Obrigado, Júlio. Aqui só lembrando de falar, né? O Júlio falou que ele foi com dois outros colegas, né? O Jean Gomes, que é um desses colegas, ele foi aprovado em segundo lugar nesse seletivo, né? A UFMA teve o primeiro colocado e o segundo colocado nesse seletivo de mestrado aí desse ano, que foi a entrada do Júlio e do Jean. Eu lembro que nesse mesmo ano a gente teve a oportunidade de fazer uma visita aí na Unicamp, né? E não estava eu, a professora Ana Maria, o professor Jair. Eu lembro que os professores ficaram até brincando comigo, a professora Maria Regina aí, por exemplo, ela ficou brincando, poxa, você pegou o primeiro e segundo colocado e indicou lá para trabalhar com o professor Reginaldo, doutor. Eu lembro que a gente teve essa Eu lembro conversa aí, disso. mas acabou por entrar em primeiro e segundo lugar foram alunos aqui, ex-alunos aqui da Universidade Federal do Maranhão. Mais uma perguntinha, Júlio, bem rápida. Nessa sua jornada aqui, pensando apenas graduação UFMA, né, o que é que você ressalta aí de ponto positivo e ponto negativo nessa jornada sua UFMA só? Tá? Estou excluindo aí o após, né, falando apenas da sua graduação. Entendo, professor. Bom, ponto positivo.
Bom, tem vários pontos positivos para falar a verdade, professor. Assim, eu falo por mim. Eu tive muitas oportunidades, sabe? E assim, eu sempre tive uma boa relação com todos os professores, o que eu acho fundamental. E assim, sempre que eu precisei de algo, de fato, eu sempre tive, eu sempre tive pessoas para me apoiar e que em geral eram os professores. Quando eu precisava, assim, pessoal, minha renda financeira no tempo, a minha situação financeira não era muito boa. E eu sempre tive muito suporte dos professores para participar de congressos ou para ter outras experiências além do acadêmico. E eu vejo que a gente tem um corpo docente muito consolidado e que a gente tem sim acesso aos professores. É possível a gente conversar com eles, tirar dúvidas, eles se fazem presentes de fato, entende? Eu acho que esse é um ponto positivo. E assim, eu sinto que na Universidade Federal do Maranhão em si, eu não falo somente no curso de Engenharia Química, a gente precisa fazer muito as coisas, assim, meio que sozinho, sabe? Algumas coisas a gente precisa resolver sozinho, algumas coisas a gente precisa tomar a frente. Eu falo porque eu participei do centro acadêmico, sabe? E não romantizando a situação, mas eu acho que isso me preparou para muitas outras coisas, sabe? O fato de que na graduação eu precisei resolver várias coisas e isso me preparou para todas as outras experiências que eu tive, que estou tendo, sabe? Beleza, Júlio. Só para a gente encerrar aqui minhas perguntas, né? Você deu um monte de conselho para os meninos aí, ao longo de sua apresentação, né? Mas eu queria que você sintetizasse aí dois conselhos principais, vamos chamar assim. Que conselho você daria para esse pessoal que está ingressando aí agora no curso de EQ, né? Em relação ao que você considera de relevante tanto para a vida pessoal quanto para a vida acadêmica? Eu iria pedir essa síntese aí. Perfeito, professor. Eu sou muito prolixo, o senhor sabe. Então, acaba que minha resposta Você sempre, sofre, sempre inclui muitas coisas. Mas a assim, gente sofre do mesmo mal, Júlio. pois é, professor. Assim, pessoal, a minha graduação, eu tive muitos momentos ruins, assim, pessoais, mas que eu sempre deixava fora dos muros da universidade, mas acabava que impactava muito no meu desempenho. E um diferencial para mim foram os amigos que eu fiz. Eu tinha um grupo de poucos amigos que são até hoje os meus melhores amigos. Então, eu acho que é muito importante vocês manterem boas relações com as pessoas, manterem boas relações com os professores. E eu acho que não vale a pena se envolver em polêmicas, sabe? Eu vejo que isso acontecia muito no meu tempo e não é legal, sabe, pessoal? Estar envolvido sempre em conversas, sempre estar, sabe, se dedicando a várias outras coisas. Eu acho que vocês têm que levar muito a sério a responsabilidade que é se matricular, né, na graduação a nível superior, né? Vocês foram aprovados num seletivo e, de fato, vocês não pagam mensalidade, mas nós sabemos que pagam sim. Então, tentem fazer valer a pena esse momento, sabe? Eu acho que é muito importante para a formação de vocês, como pessoas, sabe? E isso vai valer muito a pena para vocês durante vários anos. Não é um desperdício de tempo, sabe? Vale a pena insistir, vale a pena se dedicar um pouco mais, vale a pena aprender um pouco mais, vale a pena conversar bem com as pessoas, ter boas relações com os professores, vale a pena respeitar as pessoas, entende? Vale a pena fazer bons amigos. Eu acho que isso que foi muito importante para mim. Eu conseguia me relacionar muito bem com todas as pessoas, com os professores, com os meus amigos, com os meus colegas. Eu respeitava as pessoas e eu me dediquei muito ao curso, como eu falei para vocês, e eu acho que talvez eu não deveria ter feito tanto, ou que eu poderia não ter feito tanto. Eu deveria ter aproveitado um pouco mais esse momento, porque é muito importante, pessoal. A graduação é um momento único. Vocês não vão viver isso de novo, mesmo que vocês façam mestrado, mesmo que vocês façam doutorado ou qualquer outra coisa. Porque vocês estão no ápice da juventude de vocês, então tentem aproveitar se respeitando, sabe? Vocês têm tempo, vocês vão conseguir sim se dedicar ao curso e se divertir, sair com as pessoas e conhecer pessoas. Então, assim, eu vejo que é importante isso. É importante viver bem, se dar bem com as pessoas, respeitar as pessoas e se dediquem a coisas que vão além do acadêmico, sabe? Tentem aprender inglês, tentem aprender
alguma ferramenta que talvez seja atrativa para a indústria. Tentem integrar conhecimentos ao que vocês aprendem dentro do curso. Eu acho que é importante isso. Eu acho que os professores eles não estão aí para ser inimigos de vocês. Acho que eles não são monstros e que vale a pena conversar bem com todo mundo, vale a pena ter boas relações com eles. Enfim, professor, acho que é basicamente isso. Isso que você falou é bem interessante, porque a gente teve apenas um encontro presencial, né, com essa turma aqui de História da IQ, que foi logo no primeiro contato, né, para apresentar eles à universidade. Estava o professor Paulo, o professor Jaiva, e a nossa dica para eles foi muito parecida com o que você falou, de pensar e levar o curso com um pouco mais de leveza, né? A gente tem percebido ao longo desses últimos anos que a galera está sempre muito tensa. Engenharia é difícil, né? Ela gera essa tensão. Só que se a gente tratar essa tensão com um pouco mais de leveza, eu acho que fica mais agradável para todo mundo. É difícil trazer essa leveza. A gente não estou aqui falando que isso seja uma tarefa fácil. Eu mesmo graduei de engenharia de alimentos e eu não fui um graduando leve, não. Eu era tenso o tempo inteiro, tá? Eu era meio fissurado com CR, né? Isso que o Júlio falou aí do coeficiente de rendimento. Eu também fui um desses psicopatas do CR. Fiquei, na época da formatura lá, eu era o maior CR da universidade, né? Era dentro de todos os cursos da universidade e eu ficava feliz com isso. Hoje em dia eu não sou tão feliz com isso, não. Acho isso meio com doideira. Mas na época eu era meio fissurado com números e ficava meio psicopata com eles. Então Eu leva o curso concordo com um com o pouco mais de senhor, leveza. professor. Concordo com o É, senhor nesse ponto. Eu acho que muito mais do que a nota que vocês vão tirar nas provas é o que vocês estão internalizando de tudo. vale sempre a pena mais isso do que a experiência vale mais a pena do que o número. E eu fissurava demais no número, sabe? É isso aí, pessoal. Isso é mais nisso. Eu fui PED, né, pessoal, que é basicamente um estágio docente. Eu auxiliava os professores no desenvolvimento de algumas disciplinas aqui da Unicamp. E, assim, eu vejo que esse é um ciclo muito, muito comum. Tem pessoas que se preocupam muito e tem pessoas que não se preocupam, sabe? E esse meio termo, que é a pessoa que consegue levar tudo numa boa, é muito difícil, sabe? Eu queria ter sido assim, mas infelizmente eu tomei o outro extremo e agora eu vejo que não era necessário. Então, assim, o número não é tão importante, pessoal. Vocês precisam ter uma experiência boa, vocês precisam sair daí muito bem formados e sabendo conviver e sabendo resolver os problemas que são necessários, que nem sempre são problemas técnicos. É meio complicado pensar nisso, principalmente quando a gente vai para a área acadêmica, porque, como o Júlio falou, né, esse númerozinho mágico aí, esse tal desse CR, é um dos principais fatores de ponderação de ponta para lhe ranquear nesse seletivo da pós-graduação, né? É um dos fatores de escolha. Então a gente fica meio que fissurado, principalmente quando a gente começa a planejar assim, eu quero seguir carreira acadêmica. E eu já entrei na graduação pensando que eu queria ser professor de universidade. Então, eu já entrei na graduação pensando no caminho mais rápido de sair de lá para fazer mestrado, para fazer doutorado, eu era bitolado com isso. Então, nessa ideia que eu segui, nessa fissurada aí, né, de ficar preso nesse número. E isso não é muito saudável, não segue esse caminho, não. Tem algumas perguntas aqui no chat, Júlio, eu vou passar elas para vocês, tá? A Alicia perguntou se você chegou a estagiar em alguma empresa do Maranhão, como Vale, Ambev, Raizen. Tudo bem. Qual é o nome dela, professor? Lícia. Lícia. Lícia, bom, como eu queria me formar muito rápido, eu me formei em 4 anos e meio. Então, eu acredito que vocês já devem imaginar que talvez seja um pouco difícil conseguir se formar em 4 anos e meio, mantendo um rendimento bom e ainda fazendo estágio na indústria, sabe? Então, eu infelizmente não consegui, mas foi mais uma escolha minha, foi uma escolha pessoal, porque assim, eu queria de fato mestrado e por isso eu queria concluir o curso em 4 anos e meio. Então, o estágio na indústria para mim não era importante naquele momento, mas eu vejo hoje, a minha percepção de hoje é que é muito importante que vocês se formem com um estágio na indústria. Eu estagiei num laboratório de tratamento de água que fica no PCQA, lá no pavilhão da Química Industrial. E assim, me acrescentou, mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito um estágio na indústria, eu teria aprendido várias outras coisas, teria tido experiências diferentes, teria conseguido aplicar os conceitos de engenharia química nos processos industriais. Então, não, eu não estagiei na indústria, na graduação. Hoje eu trabalho na indústria,
graças à minha formação acadêmica, né? Mas eu vejo e digo para vocês que é importante, sim, se formar na graduação com um estágio na indústria, independente do que vocês queiram seguir. Mais uma pergunta, Júlio, do Indri. O Indri perguntou sobre a conciliação da vida acadêmica e a vida pessoal durante esse trajeto seu aí. Tá, bora lá. Quando eu vim morar aqui, pessoal, eu vim morar com os meus amigos, então eu estava bem longe da minha família. E eu senti nesse exato momento o quanto é importante tu saber separar as coisas, sabe? E não viver somente estudando. Porque o que eu fazia era o seguinte, eu estava morando sozinho, é, a pandemia estava explodindo, eu não podia sair de casa, então o que eu fazia? Eu passava o dia todo estudando. E eu achava, tipo, isso muito produtivo, eu achava que eu ia conseguir fazer todas as minhas coisas. E eu consegui manter esse padrão durante 3 meses. Mas depois, pessoal, eu comecei a ficar cansado, triste, reflexivo, improdutivo, justamente porque eu me forçava a viver aquilo daquela forma, o que não é necessário. Eu acho que, assim, é importante você se dedicar, porque, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande, mas vocês têm que saber dividir as coisas. E eu fui aprender isso tarde demais. Eu já fui aprender isso no final do mestrado, mas, assim, graças a Deus eu aprendi, porque eu levo isso para todas as outras coisas que eu faço hoje em dia. Então, eu tive, sim, problemas com isso, e foi nesse ponto que eu citei para vocês, mas eu digo com toda certeza que é possível conciliar e que você tem que trabalhar isso em si desde a graduação, saber separar as coisas, conciliar os momentos, saber se dedicar a outras coisas que vão além da sua graduação, além do que é técnico e específico. A Carla, Júlio, ela fez duas perguntas. A primeira é como que a gente concilia emprego e estudos durante a graduação, e a segunda, se é natural ter dificuldade em cálculo 1. Eu vou mudar a pergunta dela, eu vou dizer se é natural ter dificuldade em cálculo. Tá certo, bora lá. Bom, na graduação, talvez eu não tenha tanto a te acrescentar com minhas experiências pessoais, porque eu não estagiei na indústria. Mas o que eu vejo dos meus amigos é que, assim, de fato não é tão simples e fica mais difícil ainda se você acumular disciplinas, sabe? Então, talvez seja interessante você se planejar para conseguir concluir o máximo de disciplinas possíveis até chegar no oitavo semestre, que é quando você vai poder fazer estágio, né? Após o oitavo semestre, não é, professor? Porque, assim, se É, por você aí. conseguir concluir suas disciplinas e o ciclo específico até lá, então você vai ter mais tempo para se dedicar ao estágio. E, assim, eu vejo que vale muito a pena, porque eu vejo muita gente comentando coisas desse tipo, mas se eu me dedicar muito ao estágio, eu vou atrasar a minha graduação. Mas assim, vale muito a pena, cara, tu atrasar um semestre da tua graduação para fazer o teu estágio, sabe? Mesmo se tu quiser seguir o acadêmico, um atraso de um semestre ou dois não vai impactar tanto na tua nota de corte, entende? Então, assim, se tu pode te dedicar ao teu curso, te dedica. Tenta concluir as disciplinas para quando chegar no momento certo, tu conseguir cumprir os teus planos, fazer um bom estágio. A outra pergunta É, sobre cálculo, né, professor? é natural ter dificuldade em cálculo. Olha, eu acho que muda o ponto de vista, porque quando a gente faz o ensino médio, a gente resolve muitos problemas que seguem uma receita de bolo muito pronta, sabe? Aí quando tu chega na graduação, tu passa a ver tudo de um outro ponto de vista, porque assim, é o teu primeiro contato com cálculo diferencial e integral, né? O limite logo no começo já é um impacto muito forte. Então eu vejo que é sim natural, assim, mesmo que tu na tua formação média, no ensino médio, tu tenha se saído muito bem em matemática, que tu fosse bom em física, mas é sim natural, porque exige uma interpretação que vai além do que tu escreve no papel, sabe? Uma derivada não é simplesmente um dx dt. Aquilo tem uma representação gráfica que é muito importante, sabe? E que se tu entender, vai facilitar o teu entendimento da álgebra. Então, eu acho que eu não tive tantos problemas porque eu fiz um semestre de matemática. E lá a gente aprende muito a interpretar o que a gente está escrevendo, entende? Eu acho que quando a gente faz as disciplinas de cálculo pelos cursos de engenharia, a gente não tem tanto essa pegada, sabe? De entender o que aquilo representa fisicamente, de entender o desenvolvimento daquilo.
Então, eu acho que é sim natural, porque a gente aprende as coisas de forma mais condensada nas disciplinas de engenharia. Como eu aprendi na matemática, né, na graduação em matemática, eu já tinha uma outra perspectiva sobre tudo isso, né? Então, eu já conseguia interpretar uma derivada do ponto de vista gráfico, sabia que não era simplesmente uma reta que tangenciava uma curva, mas que implicava numa taxa de variação, por exemplo. Então, eu acho que faz muito mais sentido quando tu consegue estudar e entender o que de fato é. Então, assim, gasta teu tempo em entender o que é antes de tentar ficar derivando x ao quadrado, descer o ao quadrado, multiplicar e tentar aprender aquela tabelinha de regras. Antes de tu tentar fazer isso, tenta entender o que de fato tu está fazendo, o que é o limite, sabe? O que é a derivada, o que é a integral. E, assim, eu indico muito o livro do Stuart. Já fica a indicação de livro também, porque eu acho que ele vai além da álgebra, sabe? Aquelas sessões onde ele trata de curiosidades, eu gostava de ler aquilo porque eu conseguia conciliar as coisas. Então, assim, tenta pelo caminho mais simples possível. Vê videoaula no YouTube, tenta ler os livros, que vai dar certo. Se tu insistir, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue. Matheus, a última pergunta que está aqui no chat, ele pergunta se é viável, se tem a possibilidade de fazer mais uma engenharia depois de ter feito o doutorado em engenharia química. Eu Olha, eu acredito que acho. ninguém vai fazer isso, Matheus, mas deixa o Júlio Matheus, falar. tem sim, cara. Eu acho que não tem nenhuma restrição, porque, por exemplo, após eu terminar a minha formação, se eu quiser, sei lá, fazer engenharia florestal para acrescentar meus conhecimentos nesse segmento, eu vou aproveitar as disciplinas que eu fiz em engenharia química, obviamente, né? E vou cumprir o conhecimento específico em engenharia florestal, porque assim, nós temos o conhecimento básico, que é comum entre as engenharias, mas engenharias têm as suas especificidades. Então, se eu for fazer engenharia florestal, por exemplo, eu vou precisar entender e estudar as especificidades do engenheiro florestal. Então, é sim possível. Matheus, né, complementando a sua resposta, Júlio, eu não quero fazer outra engenharia, não, mas um dia eu vou fazer uma graduação em física. Não tem esse plano de Eu vida. lembro do senhor comentar, Eu já vi professor. fazer isso, né? Eu não sei se vai fazer isso nessa turma, mas eu vou ser o velho chato da turma, né? Eu vou ficar lá, eu quero fazer uma graduação em física ainda. Eu farei isso. O Endre perguntou se compensou financeiramente. Certamente não, Endre. Não deixa eu responder também. Olha, bora ser muito sincero. Até alguns meses atrás, não. Mas como eu falei para vocês que agora eu trabalho também, então o não virou sim. Porque o meu currículo passou a ser muito valorizado, sabe, cara? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, para fazer aí para o Júlio? Algo que vocês tenham ficado ainda curiosidade? Antes de encerrar, né, como eu sempre digo, eu trabalho com provas, tá aí a foto lá do dia que a gente foi visitar esses rapazes lá na Faculdade de Engenharia Química, né? Você tá Aqui na compartilhando, foto professor? tô, Ah, beleza. tá a professora Ana Maria, eu, professor, o Júlis, né, o Jean e o professor Jair, no dia que a gente foi encontrar esses rapazes lá na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Poxa, foi legal. Ah, pessoal, se vocês quiserem vir para Campinas, pô, a universidade é muito boa e a cidade é sensacional. Eu sou suspeito para falar, por mim eu morava em Campinas o resto da vida. Pô, eu gosto, ó, professor. Gosto muito. O Eduardo perguntou qual indústria dá um melhor retorno financeiro, se é que tem uma. Aí tem bastante coisa, Eduardo. Vou deixar o É, Júlio dar a opinião dele. Eduardo, eu acho que, assim, acho que segmento de indústria para o engenheiro químico que mais apresenta retorno financeiro é o setor, né, de processos químicos, que é onde a gente tem o nosso o maior piso salarial, né? Mas eu acho que isso, Maristela, quanto? Bom, eu não vou tomar como referência a minha atual condição, mas Maristela acima de 7. Hoje, gente, eu não vou entrar em nomes, tá? Mas a gente tem alguns ex-alunos do curso aí empregados acima de 11, 10 mil, tá? Temos alguns casos, tá? E com relação a indústrias, por exemplo, aqui no estado, a A Suzano é uma indústria que valoriza bastante o dinheiro, né? O ressarcimento deles é bastante significativo.
A Ambev, quando contratado como engenheiro, que eles têm algumas estratégias de não contratar como engenheiro, né? Mas quando você é contratado como engenheiro, ela valoriza muito também o engenheiro. Então, a gente tem aqui no estado mesmo algumas indústrias que costumam ter uma rentabilidade interessante, tá? Mais alguém, gente? O Matheus, ele pergunta se valeria a pena fazer um duplo diploma, formar-se no Brasil e fora também, se tem como fazer isso na UFM. Eu vou responder essa, Júlio, porque Tranquilo, eu acho que vou professor. lhe colocar no enrascada se eu lhe falar, lhe passar essa Eu pergunta. acho que eu não saberia responder. Isso depende, Matheus, do programa de internacionalização da universidade que você vai dialogar e do tempo de estágio lá na universidade que você vai ter. Algumas universidades destinam programas de internacionalização, infelizmente, boa parte deles estão suspensos no momento por conta da situação política que a gente vive no Brasil, tá? Mas a gente não sei a situação que está exatamente no ponto atual, mas a gente tinha um programa bem interessante com a universidade na França que possibilitava esse tipo de graduação, tá? Que você conseguia sair daqui, fazer um tempo lá, Brafitec, exatamente, Matheus. Mas esses programas, por conta da situação de pandemia, e por conta dos cortes financeiros do Ministério da Educação, eles foram suspensos, tá? Então, nos últimos 2 anos, eles não aconteceram e eu não sei lhe falar de previsibilidade de retorno deles. Então, existem essas possibilidades, mas eu não tenho aqui uma especificidade para dar para você. O que a gente tem hoje funcionando na UFMA é o programa da ANP. O que é esse programa da ANP? Ele você consegue fazer a graduação e sair da graduação com um certificado de especialista na área de biocombustíveis. Então você faz a graduação e sai com uma especialização simultânea, tá? E quando aprovado nesse programa, você também recebe uma bolsa, que se não me engano hoje é de R$ 600. Você fica com essa bolsa durante 2 anos para fazer essa especialização simultânea. Então você sai com seu diploma de engenheiro químico e sai com o diploma de especialista em biocombustíveis, e as restrições com isso são algumas disciplinas específicas que você tem que cursar para ter essa validade no programa, e você tem que fazer um TCC orientado por algum professor cadastrado no programa na área de biocombustíveis. É isso que a gente tem hoje de dupla formação ativo, que eu tenho certeza que está funcionando, tá? Pô, mas eu vejo que vale muito a pena, cara. E assim, quando eu estava saindo da universidade, eu lembro da professora Lâmina ter comentado comigo sobre a implementação do programa. E, pô, cara, se vocês conseguirem, realmente façam, sabe? Porque vale muito a pena, isso acrescenta muito no teu currículo. Hoje estou prestes a defender minha primeira orientação nesse programa, que é a da Amanda Carolina. Ela vai defender agora o TCC dela dentro desse programa. É a primeira aluna minha que vai defender por lá. O Tiago perguntou se em algum momento, Júlio, você pensou em desistir e tentar outra formação. Olha, da graduação em engenharia química, não. Eu nunca pensei em desistir da graduação em engenharia química. Eu pensei em desistir do segmento acadêmico, mas assim, era um problema muito muito pessoal, era questão de saúde, de fato, então eu achava que talvez naquele momento eu deveria abdicar para me dedicar a outras coisas, mas com respeito à minha formação como engenheiro químico, eu nunca pensei em desistir da graduação de engenharia química, porque de fato eu era muito feliz fazendo a graduação e eu sou muito feliz por ter escolhido engenharia química. A Ingrid falou que ela chegou meio tarde na aula e não sabe se você falou, Ah, mas ela tá, perguntou beleza. qual foi o processo para conseguir o mestrado na Unicamp. Ingrid, o processo seletivo de mestrado da Unicamp é análise de currículo. Então, assim, você precisa de fato construir o seu currículo, que é basicamente aquilo que eu falei no começo, da importância, né, a importância de ter trabalhos, de conseguir publicar as coisas, de ter experiências no meio acadêmico, porque de fato isso vai impactar lá no teu currículo e tem lá na contação de pontos, quanto mais atividades curriculares tu tiver, mais pontos tu vai ter. Participa de monitoria, centro acadêmico,
tenta apresentar em congresso, publicar trabalhos em anais de congressos, fazer iniciação científica. Tudo isso vai acrescentar no processo seletivo e vai pontuar positivamente. Eu estou deixando aqui no chat o edital, tá? Onde apresenta como que é contada, como que são contados os pontos, o que acrescenta, e aí tu pode ter uma noção do que tu deve valorizar e no que tu deve investir para conseguir a seleção no mestrado da Unicamp. Só para complementar um pouquinho, Ingrid, a pergunta, essa questão de entrada, né, ingresso em pós-graduação, ela é muito específica de cada universidade. Em casos, por exemplo, a Unicamp, a USP, algumas outras universidades aí da área de engenharia química, elas fazem um seletivo baseado unicamente em envio de documentação, né, que seria você manda os documentos comprobatórios do teu currículo e manda o seu currículo para análise, bem como seu histórico de graduação. E aí eles fazem uma ponderação de cálculo baseada na nota, nas notas que você obteve ao longo da graduação e nessa produção que você teve em relação à sua graduação, em participar de ser, em publicar trabalhos, e a partir daí eles fazem um seletivo. Alguns outros você tem que ir até o local fazer prova, tá? Você tem que participar de uma prova, escrever lá um dado sobre uma determinada questão que eles lhe façam, e a partir do resultado dessa análise de currículo, de histórico, mais a nota dessa prova, é que você entra no programa, tá? Então isso varia muito de programa para programa. Então o que o Júlio fez aí é o caminho mais normal. Você tem que entrar no site da universidade, olhar esses editais, ver como funciona e aí você se inscreve, tá? A Ingrid perguntou se você fez pós antes do mestrado, Júlio. Ingrid, porque assim, se tu fizer o mestrado na Unicamp, por exemplo, aqui tem os cursos de extensão, né, que são as pós stricto sensu. E por eu ser aluno da instituição, eu tinha desconto e até bolsa. Por exemplo, eu estou fazendo agora especialização em processos químicos com bolsa. É um curso super requisitado e caro também, mas por eu ser aluno da instituição, eu consegui bolsa. Então, por isso que eu deixei para fazer nesse momento. Mas após tu vai fazer após tu concluir a tua graduação, né? Então eu iniciei já no final do mestrado e ainda estou em conclusão da minha pós-graduação, que é em processos químicos. Lá na Unicamp, Ingrid, eles têm várias pós, né, que são disponibilizadas para a comunidade em geral. Qualquer pessoa que esteja disposta a pagar pode fazer. Então, apesar de ser uma universidade pública, eles têm essa forma de rentabilização, né? E eles são cursos bem carinhos, viu? Eu não lembro, não sei exatamente como está agora, mas eu lembro que na minha época os ofertados variavam próximo de 16 mil reais uma pós dessa. Então eram cursos razoavelmente caros, tá? E para alunos, né, de lá da universidade, existem diferentes programas que você consegue fazer esse curso, muitas vezes até de graça. Então é uma possibilidade interessante aí, caso alguém vá para lá depois aí, né, queira fazer uma pós lá, você consegue fazer o mestrado e essa pós-graduação, assim como o Júlio está indicando. Mais alguma pergunta aí para o Júlio, gente? Mais alguma curiosidade? Aproveita que esse rapaz é uma lenda, tá? Que é isso, professor? Pô, formar 4 anos e meio de engenharia já pode ser chamado de lenda, velho. Se não temos mais dúvidas, eu vou liberar o Júlio primeiro. Júlio, agradecer muito por você ter tirado aí esse tempo no seu dia para participar aqui com a gente. Tenho certeza que foi tudo muito valoroso para esse pessoal que está ingressando no curso, né? Ter essa visão do ambiente acadêmico aí que você trouxe, tanto do seu histórico aqui na UFAM, como do seu histórico aí ao longo do desenvolvimento na pós-graduação. Ó, tá aparecendo uma pergunta. O Matheus perguntou se você fez cadeiras de férias. Em todas as férias eu fiz cadeiras de férias. Eu tive férias no final do curso, Matheus, porque eu de fato gostava de adiantar as coisas. Eu era muito pilhado, como eu falei pra vocês, né? Assim, não era necessário, mas acabava que eu fazia sempre nas férias as disciplinas. É importante falar, gente, que a época que o Júlio estava aqui no curso, o curso passou por uma transição bem complicada. Até eu lembro que quando eu entrei no curso, eu acredito que o Júlio era um aluno ingressante, a gente chegou um momento a ter apenas 4, 5 professores aqui do curso.
Então era bem normal ter disciplina de férias, porque quem estava aqui não tinha como fisicamente dar todas as disciplinas necessárias para o curso, tá? Então é uma realidade bem diferente daquilo que a gente tem hoje aqui no curso, que a gente tem uma quantidade mais do que o dobro disso de professores, tá? O Júlio disse aí que ele recomenda assim se você puder fazer. Quem perguntou foi o Matheus, né? É, só não abre Dos mão do teu cadeiras de descanso. férias. Vamos lá então, gente. Se não tiver uma pergunta, eu vou te dar um agradecimento aí ao Júlio. Então, era isso, Júlio. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo para bater esse papo aí com o pessoal. Tenho certeza que eles aproveitaram bastante as informações e principalmente essa questão associada aí a não ficar tão pilhado, né? Como eu disse, é uma observação que eu tenho feito aí ao longo dos últimos semestres. A galera extremamente pilhada. É natural, né? Numa graduação em engenharia, numa graduação difícil, não vou deixar aqui a fala só para engenharia, né? Temos várias graduações que são difíceis, engenharia é uma delas, mas tentem aproveitar aí o curso como o Júlio bem falou. Quiser deixar um recado aí pro pessoal, Júlio? Bom, só reforçar o que eu tenho dito até então. É um momento único, então tentem aproveitar. E assim, eu digo aproveitar, aproveitar não quer dizer deixar a graduação de lado ou como segundo plano, sabe? Porque é muito possível vocês se dedicarem muito ao curso, fazer uma boa graduação, se relacionar bem com as pessoas, ter boas experiências e aproveitar todos os momentos. Então tentem fazer isso, invistam tempo na graduação, é uma responsabilidade e vocês têm uma responsabilidade sobre isso. A universidade pública precisa que vocês deem um retorno e que vocês cumpram os prazos, tá? Isso é importante para o currículo de vocês e para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do curso de Engenharia Química. Vocês estão em um momento muito bom do nosso curso. Vocês têm todos os professores, têm oportunidades de participar de atividades que extra-acadêmicas, têm oportunidades de participar de iniciações científicas. E eu fui muito feliz aí, pessoal. E eu espero que vocês façam muito bom proveito de todas as oportunidades e que vocês saibam aproveitar muito. E assim, eu estou torcendo aqui por vocês, no que vocês precisarem, saibam que vocês têm professores com quem podem contar. E para qualquer dúvida, eu estou por aqui, se quiser mandar e-mail ou mensagem, a gente pode conversar. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, é um número expressivo, são 20. Agradecer ao professor pelo convite. E assim, eu tenho muito carinho pela universidade, por todos os professores, e muito especial pelo professor Antônio Carlos, que sempre me deu oportunidades, e que até hoje a gente trabalha junto. Bom, isso é um sinal de que vale a pena, né, pessoal? A gente ter boas relações com as pessoas e com os nossos professores, eles não são nossos inimigos, eles estão aí para ajudar a gente, e podem contar com eles e cobrar deles também, porque eles vão dar retorno para vocês, eu tenho certeza. Obrigado aí pelas palavras, Júlio. Você eu não considero nem como um ex-aluno, você é um amigo pessoal que eu levo aí com muito carinho, para ter certeza. Obrigado, mestre. Então, pessoal, se não temos mais dúvidas, era isso, tá? Na próxima semana, a gente vai ter outro encontro desse gênero com um ex-aluno da área profissional, como eu falei com vocês, da área de indústria. Eu não divulguei ainda quem é, porque eu estou conversando com algumas pessoas, o pessoal da área industrial tem um horário um pouquinho mais restrito, tá? Mas todas as informações eu vou disponibilizar para vocês lá pelo meio do Instagram e pelo Siga assim que eu tiver. A gente se encontra então, pessoal, na próxima aula, na próxima semana, na aula do dia 5. Até lá, uma boa semana, um bom feriado de São Pedro aí para todos. Valeu, pessoal. Valeu, Júlio. Bom dia, Obrigadão. pessoal. Tchau. Até depois.